Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar do Tricolor, informações sobre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também sobre renovações de contrato de jogadores da base. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, neste boletim informativo para deixar você ligado nas notícias do São Paulo. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Considere deixar o like neste vídeo, é muito importante a sua participação. Eu conto muito com o seu apoio. A gente vai falar do Tricolor e eu agradeço imensamente a sua presença e aos novos inscritos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vamos falar primeiro da Sul-Americana, né? Saiu na última segunda-feira o sorteio da Copa Sul-Americana e o São Paulo, mais uma vez, fora da Libertadores, segue lutando pela Copa Sul-Americana. Na última oportunidade, o ano passado, o São Paulo chegou à final da competição e acabou perdendo o jogo para o Del Valle, né? E agora a nova chance do São Paulo de conseguir a classificação para a Libertadores em 2024 seria pela Copa Sul-Americana. Eu acho que é a melhor oportunidade do São Paulo. Eu não vejo o São Paulo como um time com elenco para disputar ali entre as 4 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, muito menos o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, que seria outra maneira. Então, se a gente pensar na Libertadores de 2024, talvez a melhor condição do São Paulo seria chegar ali entre os 7 primeiros, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, ou tentar, né, pelo menos vencer a Sul-Americana, que seria uma boa opção para o São Paulo. Além da única chance de título, que eu acredito que não que é o mais viável para o São Paulo, mas se a gente pensar em título, se é que dá para a gente pensar em título, a Sul-Americana seria aí o mais fácil, né? Copa do Brasil, esquece, eu não tenho perspectiva, expectativa nenhuma. Campeonato Brasileiro, muito menos. Na verdade, eu acho que o São Paulo luta mais embaixo da tabela do que em cima, diante desse time do São Paulo, diante do Rogério Ceni, diante da questão do São Paulo hoje, eu não vejo nenhuma expectativa boa para o futuro. Então, se a gente for pensar em título, talvez a Sul-Americana seria a única chance do São Paulo, mas eu também não tenho tanta certeza assim se o São Paulo conseguiria o título. O ano passado, que tinha um time melhor, que tinha mais condições, não conseguiu. Esse ano o São Paulo tem um pior time, na minha opinião. O futebol do São Paulo não evolui, não tem nenhuma perspectiva de melhora. Então, eu não vejo esse São Paulo aí lutando por títulos dessa temporada. Mas o grupo do São Paulo foi definido: Tolima, Tigre e Academia ali, né, da Venezuela, né? Então, um time aí praticamente não conhecido, né? Não tem nenhum perigo assim. Eu acho que o São Paulo deve vencer tranquilo. Já o Tolima é um time já conhecido, até carrasco de um rival do São Paulo aí. Então vai trazer um pouquinho de dificuldade. E o Tigre já tem uma polêmica nas redes sociais desde 2012, aquele jogo que não acabou, todo mundo falando da questão polêmica, da questão da briga, das questões também, né, que eles falam que o São Paulo desde lá não ganha nada porque não foi resolvido aquele jogo, né? Uma questão aí meio supersticiosa, né? Eu não acredito nisso, eu acho que é muito pela condição de falta de coerência, da falta de competitividade do São Paulo, da falta de competência da direção, que o São Paulo não vem ganhando nada desde 2012. Não é por conta daquele jogo que não terminou, né? E a polêmica já foi para as redes sociais, muitos torcedores do São Paulo aí falando nos posts ali do Clube Tigre oficial, uma postagem deles eu vou trazer aqui para você. Uma postagem aí pelo Instagram do Tigre, né? Ali o oficial, né? O Catigre oficial ali pelo Instagram, uma postagem do grupo reunido ali no Morumbi, e a torcida do São Paulo já falando ali, comentando na postagem, né? Então aí você vê que já tá bem acesa a questão da rivalidade entre Tigre e São Paulo Futebol Clube, né? Ali bastante torcedores já falando, né? Vai correr de novo, não sei o quê, vai fugir dessa vez e tal. E a gente vai conferir, tudo indica que deve ser um jogo muito pegado, deve acontecer muita briga neste jogo aí. E tomara, né, que o São Paulo não perca o seu centroavante de novo, porque naquela oportunidade, Luiz Fabiano acabou ficando de fora, né? E a gente agora tem o Caleri, né?
Então tomara aí que o São Paulo consiga vencer na bola e não dê crédito ao clube argentino aí, que vai sim trazer aí dificuldade para o tricolor, né? A postagem ali abre aspas para o Tigre oficial. La família matadora mais unida que nunca. Então aí foi a postagem deles e ali os torcedores do São Paulo já ali comentando, né? Muito engraçado aqui, só pra gente descontrair nesse período do São Paulo. Aí Tigre vai ser o primeiro adversário do São Paulo aí na Sula, né? As datas da Sul-Americana: dia 6 de abril, quinta-feira, às 21 horas, né? Aí a ESPN e Star Plus deverão aí transmitir Tigre e São Paulo. Dia 18 de abril, às 9h30, pela Paramount e pelo SBT, São Paulo e Academia Puerto Cabello, da Venezuela, às 9h30 no dia 18. Dia 2 de maio, às 19 horas, ESPN e Star Plus, aí Tolima, da Colômbia, contra São Paulo. Dia 23 de maio, às 9h30, ESPN, pela também Star e SBT, Academia Puerto Cabello, da Venezuela e São Paulo. E no dia 8 de junho, às 19 horas, ESPN e Star pelo aí São Paulo e Tolima, né? A TV aberta, a TV fechada. E no dia 27 de junho, às 9h30, a Paramount e o SBT estarão transmitindo aí São Paulo e Tigre, da Argentina. Então o São Paulo que estreia contra o Tigre e depois finaliza a primeira fase ali da competição contra o Tigre também da Argentina, né? Muita polêmica. O São Paulo que precisa se classificar pelo menos na primeira fase, a premiação é muito boa, cerca de $100 mil por jogo, por vitória. Então o São Paulo consegue aí uma boa quantia se vencer os jogos. A maioria dos jogos, né? Talvez ali Tolima fora de casa deve ser um jogo difícil. O próprio Tigre aí na estreia do São Paulo também jogando fora de casa também deve ser um jogo mais difícil. Mas no Morumbi não tem conversa. O São Paulo tem que vencer os jogos e faz ali, mas não faz mais do que a obrigação, né? Tem que fazer jus ao mando de jogo e precisa da vitória de qualquer maneira aí para conseguir levantar uma grana também e além de passar de fase, né? Pensando aí numa possível segunda fase um pouquinho melhor e depois tentar ali brigar até o final no mata-mata da Copa Sul-Americana. Para a gente mudar agora do assunto, a gente vai falar da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 29 de março, às 14 horas, acontece o sorteio da Copa do Brasil e a gente vai conferir aqui os dois potes e aí os times que o São Paulo pode enfrentar pela Copa do Brasil. Ali no pote 1 você tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Paranaense, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. No pote 2 você tem vários outros clubes ali, eu não vou falar o nome de todos aqui, nem sei o nome de todos, mas tem ali vários clubes, né? Botafogo, Ituano, CRB, Náutico, né? Vários clubes ali, Sport, o ABC. Então, serão aí definidos os confrontos, pote 1 versus pote 2, e depois os times que passarem avançam para as oitavas de final, e aí cai de 32 times aí para 16, né? Quem avançar consegue uma boa quantia também, seja qual clube o São Paulo enfrentar, também é obrigação do tricolor avançar de fase nas oitavas aí da Copa do Brasil, né? Já foram aí as primeiras fases, o São Paulo não participou, e agora já entra nessa fase decisiva, então é mata-mata, tem que vencer de qualquer maneira, né? A premiação, cada clube presente na terceira fase da Copa do Brasil já tem garantido aí cerca de R$2 milhões. Já a passagem para as oitavas de final vale uma cota de cerca de R$3.300.000, né? Uma boa quantia para você avançar de fase. Então o São Paulo, que está precisando de uma graninha, precisa muito aí da vitória e passar de fase para a próxima fase da competição. A CBF irá distribuir uma quantia muito interessante, uma premiação recorde nesta Copa do Brasil em 2023, cerca de 420 milhões, divididos entre a primeira fase até a fase final, até o final do torneio. O campeão leva cerca de 70 milhões e o vice 30 milhões, sem contar os valores acumulados nas outras fases. Então,
Seria uma grana histórica para o São Paulo, um título que o São Paulo não tem, mas eu não vejo o São Paulo com time e nem comissão técnica para vencer a Copa do Brasil. As datas previstas para os jogos da terceira fase serão aí entre os dias 12 e 26 de abril, tá? Então os jogos de ida no dia 12 e os jogos de volta aí no dia 26 de abril. Aí São Paulo deve para a terceira fase aí da competição na Copa do Brasil. Para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai falar da renovação de um jogador da base, né? Luiz Henrique renovou o contrato com o São Paulo, jogador de 18 anos, chegou em Cotia em 2017 e agora é aí mais um dos jogadores com multa milionária no São Paulo, né? Conforme informação do GE, o São Paulo consegue renovar com alguns jogadores do Sub-20 ali que permanece ali no clube, em Cotia, e permanece ali no time do Belete, disputando aí o Campeonato Brasileiro no momento, né? A multa por 280 milhões de reais aí pelo Luiz Henrique, um meio atacante, muito interessante o futebol aí do Luiz Henrique, é um bom jogador. Eu não vejo tanta coisa assim, mas pode ser no futuro aí um dos jogadores vendidos pelo São Paulo. Eu acredito que deve ter oportunidade no time do Rogério, já até foi relacionado, mas infelizmente acabou aí voltando para a base, né? Além dele, Rodriguinho, vários outros jogadores, Maioli, Thales Vander, Léo Silva, o Boer, vários jogadores que subiram ao profissional, fizeram alguns treinos e acabaram voltando aí para a categoria de base, né? Estão ali servindo o time do Belete, né? É a categoria deles. Eu acredito que o São Paulo tem um bom time, precisa ser melhor ali, ajustado pelo Belete. Mas aí a molecada da base renovando o contrato, o que é importante. A gente já viu o São Paulo perder vários jogadores por conta disso e agora parece que a diretoria acordou e está resolvendo esses contratos, né? Ele já é o terceiro da lista aí que tem renovado o contrato com o São Paulo, aí pelo menos até 2025. Alguns jogadores até 2026, outros ali até 2027, mas o São Paulo tentando se resguardar dos assédios aí dos clubes europeus, dos clubes de fora. A gente sabe que os staffs, empresários, agentes dos jogadores, eles querem mandar os caras para fora, esses molecadas, né? E é muito mais fácil mandar o jogador mais jovem para fora do que mais velho. Então, não faz muito sentido para os empresários deixar o jogador no Brasil. Mas hoje o São Paulo consegue ali segurar alguns, né? Isso é muito importante. A gente sabe que hoje a venda de atletas para o São Paulo é uma saída, né? Isso já foi falado aí pela direção do São Paulo e pelo próprio Rogério Ceni, né? Uma saída na questão financeira. Eu finalizo esse vídeo aqui, agradeço a sua presença. Se você gostou da informação, deixa o seu like. Se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição, o seu like também, eu considero muito importante. Então se inscreve para a plataforma conseguir aumentar a divulgação do nosso canal. O nosso objetivo aqui é chegar em 1000 inscritos e a sua presença aqui é muito importante para nós. Quando isso acontecer, vai ter sorteio e você pode ser premiado com camisa oficial do São Paulo e artigos também do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença neste boletim informativo. São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve Tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!